Fiat misericordia tua Domine superbus, et ad modus fermavibus Glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindos, amados, a esta Santíssima Eucaristia na festa de Cristo Jesus, Rei do Universo. Esse é o último dia do calendário litúrgico, o calendário cristão. Saudamos também aqueles que dos seus lares oram conosco e celebram, apesar de não estarem fisicamente presentes, celebram-a espiritualmente. E com esta celebração vamos meditar sobre o significado do reinado de Cristo. E nesse espírito de louvor, reconciliação e agradecimento, lembremos que somos pecadores e humilhados, supliquemos o perdão e a compaixão do nosso Deus.
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que no vosso amado Filho, Rei do Universo, quiseste instaurar todas as coisas, concedei propício que todas as criaturas libertas da escravidão sirvam a vossa majestade e vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia
de Ezequiel. Eis o que diz o Senhor Deus: eu próprio irei em busca das minhas ovelhas e hei de encontrá-las. Como o pastor vigia o seu rebanho, quando estiver no meio das ovelhas que andavam tresmalhadas, assim eu guardarei as minhas ovelhas, para as tirar de todos os sítios em que se desgarraram num dia de nevoeiro e de trevas. Eu apacentarei as minhas ovelhas, eu as levarei a repousar, diz o Senhor. Hei de procurar a que anda perdida e reconduzir a que anda tresmalhada. Tratarei a que estiver ferida, darei vigor a que andar enfraquecida e velarei pela gorda e vigorosa. Hei de apacentá-las com justiça. Quanto a vós, o meu rebanho, assim fala o Senhor. Hei de fazer justiça entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e cabritos. Palavra do Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados, conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários, com óleo me perfumais a cabeça e o meu cálice transborda. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Uma vez que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, do mesmo modo que em Adão todos morreram, assim também em Cristo serão todos restituídos à vida. Cada qual, porém, na sua ordem. Primeiro Cristo, como primícias. A seguir os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. Depois será o fim, quando Cristo entregar o reino a Deus Pai. É necessário que Ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser aniquilado é a morte, porque Deus tudo submeteu debaixo dos pés. Quando todas as coisas lhe forem submetidas, então também o próprio Filho se há de submeter àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier na sua glória com todos os seus anjos, sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão na sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era peregrino e me recolhestes, não tinha roupa e me vestistes, estive doente e viestes visitar-me, estava na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe dirão: Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando é que te vimos peregrino e te recolhemos, ou sem roupa e te vestimos? Quando é que te vimos doente ou na prisão e te fomos ver? E o rei lhes responderá: em verdade vos digo, quantas vezes o fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Dirá então aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer,
Tive sede e não me destes de beber. Era peregrino e não me recolhestes. Estava sem roupa e não me vestistes. Estive doente e na prisão e não me fostes visitar. Então também eles lhe hão de perguntar: Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, peregrino ou sem roupa, doente ou na prisão, e não te prestamos assistência? E ele lhes responderá: Em verdade vos digo, quantas vezes o deixastes de fazer a um dos meus irmãos mais pequeninos, também a mim o deixastes de fazer. Estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação. Como todos estão já conscientes, essa festa, a festa de Cristo Jesus, Rei do Universo, encerra o calendário litúrgico, o ano A. Concluímos hoje o calendário litúrgico. O próximo domingo já é o primeiro domingo do Advento. E nessa festa, a primeira coisa que a primeira leitura nos chama a atenção é a realidade de Jesus, Deus como pastor, que vem ao encontro das ovelhas para cuidar delas e para salvá-las. E claro, separá-las para que não se misturem de tal forma que chegam a ficar perdidas. E o Evangelho, claro, é o Evangelho de São Mateus, que nós meditamos este ano. E o Evangelho de São Mateus nos apresenta Jesus de uma forma espetacular. Diz que ele vem acompanhado dos seus anjos e sentará num trono glorioso, um trono magnífico, esplendoroso. E ali diante dele está todas as nações do mundo. Ele pode com um olhar ver a todos, as milhões de almas diante dele. E ele, com um tocar de dedos, fará julgamento a todos e separará os salvos dos condenados. E o Evangelho diz que ele dirá para os que estão à sua direita: vinde, bendito bendito de meu Pai, e recebei a herança que foi preparada para vós, mesmo antes da criação do mundo. Aí começa dizendo: porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu era peregrino e me acolhestes, eu estava nu e me vestistes, e assim por diante. E a parte interessante é que tanto os salvos quanto os não salvos estão surpresos, completamente surpreendidos, sem entender o que era que ele estava dizendo. Porque tanto os salvos quanto os condenados perguntaram: Senhor, quando é que a gente te viu com fome e não te damos de comer? Ou te damos de comer? Quando é que estava nus e nós vestimos, ou não te vestimos? Tanto um lado quanto o outro está surpreso, sem entender quando é que isso aconteceu. Mas a pergunta é muito interessante. Os salvos dizem: quando é que nós te vimos necessitados
e não fomos ao teu encontro? Quando? Então o critério do julgamento aqui é quando nós te vimos, o verbo ver. Eu penso que em português é mais interessante o verbo enxergar, porque você pode ver, mas não enxergar. Ou seja, você pode até ver, mas o seu coração não foi tocado de compaixão. Portanto, você passou, como muita gente passa nas praças, onde tem uma estátua lá, e ninguém nota que a estátua está lá, somente os turistas, né? Ninguém vê. Então, muitas vezes, o necessitado, o pobre, o abandonado, o marginalizado na vida, todo mundo passa por ele, talvez até veja, mas não enxerga a sua situação. Ou seja, a sua situação de dor, de sofrimento, de abandono, de angústia, de marginalidade. Eu contei ontem à noite, contei nas outras missas, uma história de um estudante de teologia que o professor exigiu que eles passassem 24 horas na rua como homeless. E eles só podiam levar consigo 67 centavos para voltar. Mais nada. E tinham que passar 24 horas naquela situação. Então eles não podiam ir sozinhos, tinham que ir com um companheiro. Então os dois se prepararam durante uma semana para ir para a rua como homeless. Então não tomaram banho durante uma semana, não colocaram nem desodorante, nem perfume, nada, durante uma semana. Vestiram uma roupa mais velha que eles tinham e, claro, não fizeram a barba e decidiram, tal dia a gente vai os dois para a rua, 10 horas da manhã, vamos para lá. E quando o Senhor os levou no carro até o local, eles contaram ao Senhor o que era que iam fazer. E o Senhor deu muita gargalhada e disse, vocês não estão prontos ainda não. Agarrou uma lata de cerveja e derramou neles assim. Então eles ficaram todos molhados com a cerveja e cheirando, claro, a cerveja, misturou o cheiro da cerveja com o cheiro do corpo, porque todo mundo, depois de tomar banho uma semana, tem seus cheiros. E as primeiras 3 horas que eles estavam na rua, parecia até uma aventura. Eles estavam maravilhados com aquela experiência. Mas passadas as 3 horas, quando chegou mais ou menos 4 horas depois, que eles sentiram fome, já não era mais uma aventura. Eles tinham que procurar algo para comer. Mas ninguém lhes dava e eles, claro, não estavam acostumados a pedir nada a ninguém. E ficaram com fome e perguntaram aos outros homeless que estavam na rua, onde é que vocês comem? Eles disseram, olha, tem tal lugar da comida, mas já acabou a comida uma hora dessa. Agora a gente só come amanhã. E eles disseram, uau, e onde é que vocês dormem? Eles disseram, alguns dormem por aqui pela rua mesmo, outros têm que procurar o shelter, para poder ficar lá. E eles foram procurar o shelter, mas quando chegou lá era muita gente, muitos homens, todos numa situação igual ou pior que as deles, com fome, sujo. Alguns falavam sozinhos, e eles disseram, uau, aquela foi a noite mais longa da nossa vida, porque a gente não via a hora do dia amanhecer, com fome e com medo de estar no meio daquela gente. Mas eles disseram que a coisa mais interessante é que todo mundo que passava por eles, nunca olharam nos olhos dele.
E eles descobriram por quê. Eles diziam: porque se você olha nos olhos de alguém, você tem que comunicar com a pessoa. E quando você comunica com a pessoa, você tem que se comprometer com ela e fazer algo por ela. Mas as pessoas que passavam inclusive 2 professores da universidade, não o reconheceram, nem olharam para eles. Passou o professor tal, depois falou outro professor, não olhou para eles, não o cumprimentou, e eles dizem que a maioria das pessoas, até uma senhora ainda disse boa tarde e tal, mas logo virou a cara e se foi. E eles, já com muita fome, de manhã, descobriram que na catedral da cidade davam comida para os homeless. E eles estavam com tanta fome que eles só queriam comer. Entraram na igreja, sentaram no banco lá atrás, esperaram. O padre deu uma homilia muito linda, mas eles nem conseguiam pensar na homilia, só conseguiam pensar em comida. E por fim, ele disse: aconteceu uma coisa fabulosa. A única pessoa que olhou a gente nos olhos foi o padre. Ele disse: o padre chegou para mim e disse: bom dia, quem você é? Como você se chama? Ele disse: eu sou Jim. Ele disse: Jim, welcome, bem-vindo aqui na nossa igreja. E ele disse que não podia nem falar com o padre direito, só pensava se o padre tinha alguma comida para ele. Mas no final da experiência do dia, entre fome e desapontamentos, eles chegaram à conclusão que o reinado de Jesus era sobre compaixão. Ou seja, um coração compassivo que Deus tem para aqueles que estão marginalizados e na situação de miséria. Então ele disse que o ministério de levar a Cristo, consiste em olhar e enxergar e ter um coração para aqueles que necessitam do nosso coração, da nossa compaixão. Porque quem não vê, quem não enxerga e quem não tem um coração, certamente nesse processo se afasta do rei. Porque os condenados pensaram assim: mas Senhor, se a gente soubesse que era você, a gente tinha te dado uma recepção VIP, a gente tinha te dado um banquete, uma festa, a gente tinha recebido-te com grande alegria. Era você. A gente tinha recebido com um coração aberto e cheio de alegria. Mas Jesus não quer ser tratado como VIP. Jesus não quer ser tratado de maneira especial. Jesus quer que nós tratemos os nossos irmãos famintos, marginalizados, homeless, no sofrimento, de maneira VIP. Jesus que nós quer que tratemos a eles assim. Porque quando a gente os trata assim, aí sim, a gente está tratando a Jesus Cristo da maneira que deveríamos tratar. É claro que é um processo de conversão, e não é um processo fácil. Outro dia uma senhora dizia para mim: padre, eu trabalho duro, ganho pouco, a minha vida não é fácil, e quando eu quero fazer caridade eu fico preocupada, porque realmente é o meu sacrifício, e eu não quero dar meu dinheiro para alguém que vai usar droga, eu não quero dar meu dinheiro para alguém que vai usar no álcool, ou na bebida, ou de maneira errada. Como eu faço? Aí eu disse: você tem que olhar nos olhos, conversar e discernir. Afinal, nós somos chamados a discernir a todo instante. Mas é só no discernimento
que Deus nos mostra como devemos agir. Eu não posso dizer a você o que fazer. Certamente, olhando para o outro, dialogando, conversando, você descobre qual é o caminho a seguir. E ore também. Peça a pessoa um tempo para orar. A oração nos diz como devemos agir, como devemos fazer. Mas, na beleza de Jesus sentado no trono, aquele trono maravilhoso de glória, e julgando a todos nós, esse estudante de teologia disse: esse evangelho realmente é a única passagem da Bíblia that haunts me. Haunts é quando algo te caça, né? Quando você está atormentado pelaquela realidade. Ele disse: por que esse evangelho haunts me? Ele disse: é porque não é o medo do inferno, não é o medo da condenação eterna. Ele disse: é o medo de saber que eu passei uma vida sem ver, sem enxergar, e isso me separou do meu pastor eterno, me separou daquele que me ama, daquele que quer estar comigo para sempre. Ele disse: não é o que pode acontecer com a minha alma, mas é o que pode acontecer com a separação dele, que sempre me amou. Então ele disse: por isso eu escolhi um ministério de acolhida, um ministério de amor aos pequeninos, e não me arrependo. Então, meus irmãos, esse é o caminho. O caminho é escolher, enxergar, ver e receber e amar com o coração do bom pastor. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa. Professo um só batismo para remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos pelos mais pobres deste mundo, que têm um lugar privilegiado no coração do Pai. Invoquemo-lo por Cristo, Rei do Universo, dizendo: Senhor, venha a nós o vosso reino. Pela Igreja e por todos os seus filhos, e por todos os que, imitando o bom pastor, orientam os fiéis para o seu reino, oremos, irmãos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos governantes que veem em cada homem a imagem de Deus, pelos servidores dos que mais sofrem e pelos que têm fome e sede de justiça, oremos, irmãos. Senhor, venha a nós o vosso reino.
pelos fiéis que vivem à luz do Evangelho, pelos que nunca o descobriram nem viveram, e por aqueles que por ele dão a própria vida. Oremos, irmãos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos pobres e por aqueles que os assistem na fome, aos refugiados e peregrinos na prisão ou na doença, em especial aos doentes da nossa comunidade. Oremos, irmãos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos condenados, pelos moribundos e pelos defuntos, pelos nossos benfeitores, amigos e familiares falecidos, em particular aqueles por quem oferecemos esta missa. Oremos, irmãos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor, nosso Deus, que nos enviaste o vosso Filho, não para condenar, mas para salvar todos os homens, dai-nos a graça de o reconhecer nos mais pobres e desprezados deste mundo, por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Orai, amigos, para que este sacrifício que é meu e é vosso seja agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, este sacrifício da reconciliação humana e pelos méritos de Cristo, vosso Filho, concedei a todos os povos o dom da unidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Com o óleo da alegria, consagrar sacerdote eterno e Rei do Universo, o vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, para que, oferecendo-se no altar da cruz, como vítima de reconciliação, consumasse o mistério da redenção humana e, submetendo ao seu poder todas as criaturas, oferecesse a vossa infinita majestade um reino eterno e universal, um reino de verdade e de vida, reino de santidade e de graça, reino de justiça, de amor e de paz. Por isso, com todos os anjos e arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Joseph William e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos filhos e filhas que morreram na esperança da ressurreição, especialmente as almas mencionadas no início desta Santíssima Eucaristia. Eles foram sepultados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Livrai-nos de todo mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja,
Dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos uns aos outros no amor e na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Dizei uma palavra e serei salvo. Sangue de Cristo. Corpo de Cristo. O canto da comunhão encontra-se na página 67. Repartindo o pão, página 67.
como foi anunciado a semana passada, nós hoje temos a segunda coleta para os freis, frades, freiras, os consagrados à vida religiosa pelo voto de pobreza, castidade e obediência. Eles doaram a sua vida a serviço dos irmãos e hoje têm carências e necessidades por não ter uma aposentadoria. Essa coleta é para ajudar a criar o fundo de aposentadoria ou estabelecer um fundo de aposentadoria para esses consagrados. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão da imortalidade, fazei que, obedecendo com santa alegria aos mandamentos de Cristo, Rei do Universo, mereçamos viver para sempre com Ele no reino celeste.
Ele que é nosso Deus e que vive e reina para sempre. Amém. Se quiserem sentar para os avisos, eu sou breve, você sabe que eu procuro resumir o máximo que posso. Então, o primeiro aviso é que, como foi anunciado, no dia 6 de janeiro, temos a vinda do senhor arcebispo Joseph Tobin, Cardinal Archbishop, 6 de dezembro, é de janeiro, né? 6 de dezembro próximo, já está bem próximo, a vinda do senhor arcebispo ao nosso arciprestado, ao nosso deanery, ou seja, ele vai visitar, nesse caso, nesse dia, as paróquias do Ironbound. Esse encontro será na igreja de St. James, quarta-feira, dia 6 de dezembro, às 7h30 da noite. Ele celebrará a missa e depois conversará com os paroquianos. Eu espero que todas as associações da paróquia estejam presentes, né? Porque seria feio se essas pessoas importantes das organizações paroquiais lá não estejam. Então é bom que todo mundo esteja presente. Ele vai conversar em seguida, ele estará com os padres antes da missa e depois da missa ele conversará com os paroquianos que poderão fazer perguntas a ele caso queiram. Então é um lindo encontro, é um dia especial, ele é o nosso pastor e é muito importante que todos estejam lá. Segundo aviso é que a Comissão de Festa Nossa Senhora da Boa Viagem tem ainda alguns calendários que eles usam, vendem esses calendários todos os anos como parte do levantamento de fundos para a festa. E quem quiser levar um calendário de Nossa Senhora da Boa Viagem pode levar. Eu creio que eles não têm para todo mundo, só tem um número limitado agora, já que quase todos já foram vendidos. Também os jovens do Quest voltam de novo com a sua árvore de presentes para ajudar crianças pobres. A mesma árvore se encontrará no próximo fim de semana na entrada principal da igreja. Não no próximo, já está aí a árvore, né? No próximo fim de semana, mas já está aí. E este ano encontrarão uma estrela com um anjo. O anjo é uma oferta para vós do grupo de jovens, para agradecer o vosso carinho e ajuda. Basta trazer a estrela do pedido com o presente como de costume, não deve ser embrulhado. O último dia para entregar os presentes é no domingo, dia 10 de dezembro. Então está aí o apoio aos nossos jovens. Também temos, e não podemos esquecer, o aniversário da nossa paróquia, que já está próximo também, será o 59º aniversário da dedicação da nossa igreja, celebrado no dia 9 e 10 de dezembro. Teremos a festa no sábado do aniversário e no domingo a missa solene. Para aqueles que quiserem ir para a festa, o preço por adulto é $60 para a sua reserva, chamar o cartório paroquial ou alguém da comissão de festa do aniversário. Tá bom, meus queridos? Não tenho mais nenhum aviso. Para os outros avisos, leia, por favor, o boletim paroquial e leve consigo já também a lista dos ministros da Eucaristia, eleitores, se encontra aí nesse boletim. Então tem que levar consigo para serem recordados dos compromissos no mês de dezembro. Eu desejo a todos uma semana feliz e abençoada. O Senhor esteja convosco. Eu também, desculpe, eu não mencionei, estava lá embaixo, que hoje, essa noite passada, o Clube Murtoense celebrou o 90, né? 91, acho que eu lembro que foi o ano passado, o 90, isso mesmo, 91, e a gente sempre parabeniza eles. Essa missa eles ofereceram pelos membros falecidos da organização.
E, claro, a gente sempre congratula e agradece a Deus a presença deles e a presença do clube como um instrumento de Deus para o bem da comunidade, né? O clube e as pessoas membros do clube são instrumentos de Deus em fazer o bem, em promover o bem ao longo de 91 anos. Então, eu vos parabenizo, que Deus continue abençoando a vida de vocês. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus.